Cara, vão mandando um oi no chat aí quem chegou e quem tá funcionando. Se vocês estão me enxergando, me assistindo aí. Deixa eu separar o chat aqui, destacar ele do geral, que eu consigo ver mais fácil. Aí eu posto direto no canal do Solidário lá e eu consigo ver se está saindo tudo certinho. Mandei um oi aí, só para eu saber que vocês estão me vendo. Eduardo Brilhante já tá na área. Tá me escutando bem aí, Eduardo? Como é que tá? O João também tá aí. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos e a gente começa. Vou ver como é que tá. Então, vai ser das 17h50 às 18h30, pelo que a Nanka me falou. Eu precisava da primeira aula. Aí ela falou, vou te colocar Tô tentando achar o link da transmissão aqui para eu ver se está tudo certo. Mas pelo que vocês estão me falando, tá dando para escutar bem, né? Eu acho que é o principal. Tá, então beleza. Então eu vou dar aula sem me ver aqui, sem saber se está tudo certo, mas eu acredito que vocês está tudo certo. Vamos começar aqui. Vamos esperar mais. Das 5h50 às 18h30, provavelmente, né? Cara, como que eu faço? Já sei. Dentro do próprio canal, para eu ver aqui o home. Alguém me manda aí no chat, por favor, o link de onde vocês estão me assistindo. Eu não consigo me assistir. Sei que vocês estão aí, mas eu não consigo me assistir para saber como é que tá. Alguém pode fazer esta gentileza para mim? Me mandar o próprio link que vocês estão me assistindo. Estão vivos aí? Dormiram? Ixi, cochilaram, hein? Daí, pessoal. E alguém pode me ajudar nessa? Consegue me mandar aí no chat mesmo onde vocês estão digitando o link onde eu consiga me assistir? Só para eu ver se está chegando certo a imagem. Cadê o João, Eduardo, Amanda, Heloísa que tinham chego aí agora sumiram? Agora ninguém mais fala comigo, cara. João? Eduardo? Amanda, Heloísa? Vocês estão aí ainda? Que passa, chicos? Não, me mande o link, Eduardo, por favor, de onde você está me assistindo. Não consigo mandar mensagem. Mas você está escrevendo que você não consegue mandar mensagem, pô. O João diz não consigo mandar mensagem. Não dá para mandar, eu mando e não vai. Provavelmente o chat do YouTube tem um bloqueio de link, entendi. Deve ser isso. Pra ninguém ficar mandando porcaria aí, pornografia, sei lá. Bom, vamos iniciar. Na aula passada, eu introduzi com vocês os conceitos de arranjo de combinação, que eram os conceitos que iriam nortear a gente dessa aula até as próximas aulas. A boa notícia havia sido que eu passei toda a teoria da aula 7 e da aula 8 na aula passada, só que eu tenho 4 aulas. Então eu vou ter mais 3 aulas só para fazer os exercícios da apostila com vocês. Então vai dar tempo de fazer bastante. Provavelmente vocês na semana passada, quando saíram daqui, foram tentar fazer os exercícios, vocês devem ter se enroscado em alguma coisinha ou outra ali e tal. Por quê? Porque passei toda a teoria e tive pouco tempo de fazer exercícios. Então agora eu vou ter mais tempo e as coisas vão clarear um pouquinho, acredito eu, na cabeça de vocês. Então, é muito importante ressaltar o que a gente viu na aula passada. A parte de permutação simples e com repetição
a Beth tinha trabalhado com vocês, já era um troço que estava bem encaminhado. E aí eu entrei com a parte de arranjo de combinação. Ensinei como fazer com fórmula, ensinei como fazer sem fórmula. Se você não assistiu a aula passada, é importante que vocês assistam a aula passada. E mostrei para vocês que das duas fórmulas aqui, deixa eu até trocar a seta do meu mouse para deixar aquela seta maior, para vocês conseguirem enxergar melhor. Pelo menos onde eu estou apontando. Olha lá que beleza, agora sim, agora tá do jeito que eu gosto. Não, não tá ainda. Era o roxo. Seta roxa. Por que a seta não fica roxa? Bom, agora sim. Bom, a gente tinha visto aula passada que essas eram as duas fórmulas e que a única grande diferença entre as duas fórmulas era esse P que aparecia aqui na parte de baixo. A única diferença entre as duas fórmulas é esse P que aparecia aqui na parte de baixo. E era importante ressaltar também, na parte de arranjo e na parte de combinação, que a diferença entre arranjo e combinação era se a ordem importava ou se a ordem não importava. No arranjo, a ordem era importante. Na combinação, a ordem não importava. E aí a gente fez alguns exercícios e eu liberei vocês para tentarem fazer os exercícios em casa, a fim de que eu voltasse hoje e tentasse clarear as coisas com vocês. Bom, o primeiro exercício que eu vou fazer hoje é esse exercício que está na apostila de vocês, o exercício 7.3, e diz o seguinte: o campeonato de xadrez deste ano, houve 30 inscritos. Na primeira fase do campeonato, quaisquer 2 jogadores jogam entre si uma única vez. Você está com a tua apostila na mão? Faz-me um favor para mim. Sobrinhos aqui, sobrinha. Uma única vez. Jogam entre si uma única vez. Sublinha essa sentença aqui. E sublinha essa aqui também. São 30 inscritos que jogam entre si uma única vez. Quantos jogos vão ter essa primeira fase de xadrez? Então, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: eu tenho 30 jogadores de xadrez, todo mundo vai jogar contra todo mundo, e eu quero saber quantos jogos de xadrez vão ter. Então, a primeira coisa que você tem que olhar para esse exercício é: olha por ele e pensa, o que é um jogo de xadrez? Ah, são 2 jogadores que vão se enfrentar. Beleza. Na hora de você escolher esses 2 jogadores que vão se enfrentar, é um arranjo ou é uma combinação? Arranjo importa a ordem, combinação não importa a ordem. Pensa, você fala assim: ah, vai ser um jogo de xadrez entre João e Thiago. Não, coloca Thiago e João. É o mesmo jogo de xadrez. Não faz diferença a ordem. Então João e Thiago, ou Thiago e João, é o mesmo jogo de xadrez. Se não importa a ordem, é um exercício de combinação. Então já puxa uma setinha aí na tua apostila e escreva combinação. Porque a ordem não importa. O enfrentamento de xadrez entre João e Thiago ou entre Thiago e João é o mesmo jogo de xadrez. Beleza. E aí, o que eu preciso para um jogo de xadrez? Eu já sei que é a combinação. Coloquei a fórmula de combinação na tela para vocês. E na aula passada eu tinha mostrado para vocês que o N era o total de elementos e o P era quantos seriam escolhidos. Qual que é o total de elementos aqui? O total de pessoas que eu tenho? Eu tenho 30 pessoas. Então o N é 30. O que é o P? Quantos são escolhidos? Bom, para montar um jogo de xadrez eu tenho que escolher 2 pessoas, colocar as 2 para jogar. Então eu tenho um P igual a 2. Então o que eu tenho? N igual a 30, porque é o total de elementos, 30. E eu tenho um P igual a 2. Que 2 caras vão se confrontar ali na hora de montar um jogo de xadrez. Substitui na fórmula, combinação de 30 elementos em que você escolhe 2. N fatorial fica 30 fatorial. N menos P fatorial, 30 menos 2 fatorial. E P fatorial, 2 fatorial. Faz a continha. 30 fatorial dividido 30 menos. Eu falei que eu queria a seta grande, mas ela está me incomodando, muito grande. Talvez esteja incomodando vocês também, vai dando uma agonia, né? Acho que aqui agora deu uma melhoradinha. 30 menos 2, 28. E aí o 2 fatorial tá ali. Desenvolve para poder simplificar. Vimos na nossa aula de combinatória lá, né? 30 vezes 29 vezes 28. Para por aqui. E o fatorial significa que eu deveria continuar. Só que aí o 28 fatorial corta com o 28 fatorial. Em cima sobra 30 vezes 29. Embaixo sobra 2. 30 vezes 29, 870. Dividido por 2, 435. Você vai lá e marca a letra A. Resolvido. Problema resolvido. Então, se todo mundo jogar contra todo mundo, vão ser 435 jogos. Entre os 30 jogadores. Ah, você tinha ensinado um jeitão de fazer sem fórmula. Qual que era o jeito de fazer sem fórmula? Vamos lá. O que eu preciso para um jogo de xadrez? Eu preciso de 2 pessoas. Então tá aqui, ó, o jogador 1 que vai enfrentar o jogador 2. Aí eu falo para vocês assim, escolhe um jogador aqui, para colocar aqui. Escolhe um jogador para ser o primeiro a vir aqui. Quantas opções você tem? 30 opções. Escolhe, vem aqui você, João. Aí o João vai lá e senta para esperar o adversário.
Escolhe um cara para ser o adversário do João. Quantas opções vocês têm? 29. Ok, 30 vezes 29, 870. Aí a gente tinha visto na aula passada que quando eu quisesse fazer sem a fórmula, se eu não quisesse fazer desse jeito do lado esquerdo, a fórmula me confunde um pouco e tal, o que eu tinha que fazer? Quando fosse combinação, na hora que chegasse nesse final aqui, você ia ter que... Se fosse arranjo, acabou. Era 870 a resposta. Se fosse combinação, você ia ter que dividir pelo fatorial da repetição. Lembra que eu tinha dito para vocês que a única diferença entre as duas fórmulas é que na combinação tinha um p fatorial a mais na parte de baixo? Então, se for combinação esse treco, você vai ter que colocar esse p fatorial na parte de baixo. Bom, se são duas casinhas, é 2 fatorial. Como é combinação, divide pelo fatorial. 870 dividido por 2 fatorial, 435. E aí eu expliquei para vocês na aula passada que vocês podiam gostar mais do que está na esquerda, podiam gostar mais do que está na direita. Escolham um jeito de resolver. Os primeiros aqui da aula de hoje eu vou resolver dos dois jeitos. Depois, dali para frente, eu vou resolver do jeito que eu gosto mais de resolver, que é sem a fórmula. Mas aí tanto faz o jeito que vocês vão se encaminhar. Então, deu certo de um jeito, deu certo do outro jeito, escolhe o jeito que vocês gostam mais, marca lá a letra A. Então, basicamente primeiro, identificar se arranja a combinação. Segundo, identificar quem é o N, quem é o P. Terceiro, fazer as contas. Matou. E aí eu vou para a apostila de vocês ainda, só que agora, lá na aula 8, tem um exercício que fala de campeonato de futebol, que é do vestibular da PUC do Paraná, que me parece que é bem parecido. Olha o que diz ali. O Campeonato Brasileiro de Futebol, ou Brasileirão da Série A, é composto por 20 times, que jogam entre si no primeiro e no segundo turno durante um ano. Dessa forma, durante um campeonato, 2 times quaisquer se enfrentam 2 vezes. Qual é o número de jogos disputados no Campeonato Brasileiro de Futebol? Como assim se enfrentam 2 vezes? Você já deve ter percebido isso, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo. Quando tem lá um Coritiba e Atlético. Tem 2 vezes. Tem o Coritiba e Atlético, que é disputado aqui no Couto Pereira. E depois tem o Atlético e Coritiba, que é disputado lá na Arena. Então são 2 jogos. Coritiba e Atlético é um jogo, disputado no estádio do Coritiba. Depois tem um outro jogo, que é o Atlético e Coritiba. Então, por que eu estou insistindo nisso? Né? Que eles estão jogando entre si 2 vezes. 2 turnos. Porque aqui eu vou fazer a pergunta para vocês. É arranjo ou combinação? Importa a ordem ou não importa a ordem? No caso do campeonato de xadrez, João contra Thiago, Thiago contra João é a mesma coisa. Aí você fala, professor, mas no futebol também é a mesma coisa. Coritiba contra Atlético e Atlético contra Coritiba é o mesmo jogo. Eu sei que é o mesmo jogo. Só que no caso do Campeonato Brasileiro, esse jogo é disputado 2 vezes. Uma vez no estádio do Coritiba e depois um outro jogo, disputado no estádio do Atlético. Então, nesse caso, importa a ordem. Coritiba contra Atlético. Coritiba contra Atlético é um jogo disputado no estádio do Coritiba. E Atlético contra Coritiba é um jogo disputado no estádio do Atlético. Então, o que a gente vai ter? Arranjo. Porque aqui a ordem é importante. Por mais que seja um exercício quase idêntico, um jogo de xadrez entre 2 pessoas, um jogo de futebol entre 2 times, me parece ser a mesma coisa. Então, me parece ser a mesma coisa. Mas não é, porque agora importa a ordem, né? Como eles vão se enfrentar 2 vezes, uma vez é disputado no estádio do Coritiba, outra vez é disputado no estádio do Atlético, então é um arranjo. Se é arranjo, coloca a forma de arranjo. Quem é o N? Total de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro está aqui, ó, 20. Quem é o P? Quantos times se enfrentam no jogo? 2 times, né? Um contra o outro. Então, N é 20, P é 2. Faz a conta. Troca o N por 20, P por 2. N fatorial é 20 fatorial. N menos P, 20 menos 2, 18. 20 fatorial por 18 fatorial, desenvolve. Corta 18 com 18, sobra só 20 vezes 19. O Campeonato Brasileiro de Futebol tem 380 jogos. Essa é a resposta. E daí, fala, não gosto. Quero fazer sem fórmula. Beleza. Vamos montar um jogo de futebol aqui. Para montar um jogo de futebol, preciso do time 1 e do time 2. Coloquei J1 e J2, mas seria mais bonito se eu tivesse colocado T1 e T2. Nossa, o que esse 19 tá fazendo? Boiando sozinho aí. Fiz merda, vou cancelar. Meu Deus, destruiu os slides agora. Destruiu os slides. Calma aí. Vamos lá. Então, beleza, resolvi e tal.
Então, para montar um jogo de futebol, eu preciso de 2 times. Primeiro time e segundo time. Escolhe um time para colocar aqui. Ah, quantas opções eu tenho? 20. Escolhe um time para enfrentar ele. Quantas opções você tem? Bom, sobraram 19. Então fica 20 vezes 19, 380. Ah, não tem que dividir pelo fatorial? Né? Não, não tem. É arranjo. Quando é arranjo, acabou. Se fosse combinação, tinha que dividir pelo fatorial. Se é arranjo, já acabou. Então, para você que gosta mais da resolução do jeito esquerdo, resolve do jeito esquerdo. Para você que já gosta mais da resolução do jeito direito, do lado direito, resolve do lado direito. Acabou a letra D e morreu. Deixa eu ver esse treco aqui. Eu vejo no final, João. Me lembra de ver no final essa parada aí, porque a resposta é a mesma. Sempre tem que dar certo. Então, se não deu certo, você errou alguma coisa em algum dos 2 processos. 7.2. Beleza, eu vejo no finalzinho da aula. Então, a ideia é que a gente consiga elucidar esses 2 conceitos, o que é arranjo, importa a ordem, o que é combinação, não importa a ordem, para a gente poder dar continuidade e fazer os próximos exercícios. Bom, vamos fazer um pouco melhor. Esse exercício que eu vou fazer agora não está na apostila. Daqui 2 minutos alguém vai perguntar, cadê esse exercício na apostila? Esse exercício não está na apostila. Esse exercício não está na apostila. É o único de hoje que eu vou fazer que não está na apostila, mas eu preciso dele para explicar um conceito. Uma empresa possui 20 funcionários, dos quais 10 são homens e 10 são mulheres. Sublinhe isso aqui para mim. 10 são homens e 10 são mulheres. Desse modo, o número de comissões de 5 pessoas que se pode formar com 3 homens e 2 mulheres. Então, peraí. Você tem uma empresa, essa empresa tem 10 homens e 10 mulheres. Você quer montar uma comissão de 5 pessoas, você quer escolher 5 pessoas. Dessas 5, 3 vão ser homens. Então você vai olhar para o grupo de 10 homens e escolher 3. E 2 vão ser mulheres. Então você vai olhar para o grupo de 10 mulheres e escolher 2. A primeira coisa que eu vou te perguntar é a primeira coisa de sempre, né? Eu vou fazer vocês me responderem se isso daqui é arranjo ou combinação. Escolhe os 3 homens. João, Thiago e Pedro. Ah, não. Escolhe Pedro, Thiago e João. É o mesmo grupo. Não importa a ordem. Então os homens é a combinação. Escolhe as 2 mulheres. Bruna e Paula. Não. Paula e Bruna. Mesma coisa. Então é combinação. Então a primeira coisa que você tem que enfiar na tua cabeçola é um exercício de combinação. E aí eu montei um esqueleto para o exercício. Tem que escolher os 3 homens, H1, H2 e H3. Escolhe os 3 homens. E separado eu tenho que escolher as 2 mulheres, M1 e M2. Então, para mim, isso daqui é como se fossem 2 exercícios. Eu quero que vocês olhem para esse negócio aqui como se fossem 2 exercícios. O exercício preto da esquerda, em que você tem que olhar para os 10 homens e escolher 3. E o exercício vermelho da direita. Você tem que olhar para as 10 mulheres e escolher 2. Então eu preciso que isso aqui fique bem claro para vocês. Você tem 20 funcionários, 10 são homens, 10 são mulheres. Você quer escolher 3 homens e 2 mulheres. Então são 2 exercícios separados. O exercício que você tem 10 homens e você escolhe 3, que está em preto na tela aqui do lado esquerdo, aqui. E o exercício que você tem 10 mulheres e escolhe 2, que é o que está em vermelho. Então trate como se fossem 2 exercícios separados. Vamos cuidar do exercício dos homens. Olha para os 10 homens lá, escolhe 3. Tá, escolhe um para colocar aqui. Quantas opções você tem? 10. Escolhe o próximo homem. Quantas opções sobraram? 9. Escolhe o próximo homem. Quantas opções sobraram? 8. Beleza. Estão escolhidos os homens. Escolhe as mulheres. Escolhe uma mulher para colocar aqui. Quantas opções de mulher eu tenho? 10. Escolhe uma mulher para colocar aqui. Quantas opções eu tenho? 9. Está montado. Então eu tratei os 2 separados, a parte preta e a parte vermelha. Ah, mas é combinação. É combinação. Tem que dividir aqui por 1, 2, 3, 5 fatorial. Não. Não tem que dividir por 5 fatorial. São coisas separadas. A parte dos homens, eu divido por 3 fatorial, porque é o exercício dos homens. A parte das mulheres, eu divido por 2 fatorial, porque é o exercício das mulheres. É como se fossem 2 exercícios separados. A parte dos homens, escolhi 3 homens de um grupo de 10, dividi por 3 fatorial, porque era combinação. E a parte das mulheres, escolhi 2 mulheres de um grupo de 10, dividi por 2 fatorial, porque era combinação. Resolvendo. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. 3 fatorial é 6. 720 por 6, 120. Parte preta dá 120. Parte vermelha, 10 vezes 9, 90. 2 fatorial é 2. 90 por 2, 45. Está resolvido. Como são 3 homens, ó, importante. Por que eu sei que eu tenho que multiplicar 120 vezes 45? Porque se eu somasse 120 com 45, dava 165. Aí tinha alternativa. Por que eu sei que eu tenho que multiplicar? Porque o exercício, peguem o marca-texto rosa de vocês, é o momento. O número de comissões que se pode formar de 3 homens e
aqui, ó, eu quero um marca-texto aqui, ó, e 2 mulheres. Então você pega o resultado dos homens, e vocês sabem lá do primeiro slide da aula de hoje, tá lá, que o E multiplica. Então vocês vão lá e vão multiplicar 120 vezes 45, agora sim 5.400. E aí vocês podem marcar a letra D. A letra D vai ser marcada. Professor, eu sou daqueles que faz com a fórmula. Beleza, deixei feito com a fórmula aqui embaixo. Eu só não desenvolvi, mas está aqui, ó. Combinação de 10 homens em que eu escolho 3, vai dar 120. Combinação de 10 mulheres em que eu escolho 2, vai dar 45. 120 vezes 45, 5.400. Então quem fez sem a fórmula é essa resolução de cima. Quem fez com a fórmula é esse caminho de baixo. Tanto faz. Parar um pouquinho aqui. Dúvidas, perguntas, comentários? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém tá boiando? Alguém acha que é o fim do mundo? Ninguém quer dizer nada? Posso tocar o barco? Vou fazer mais um. Peraí que sumiu meu chat. Apareceu. Voltamos para a apostila. Esse exercício 3, eu acho que ele tá no... Esse exercício 3 da... Que ele tá na página... Ele tá lá no final. Ele tá na página 11, pessoal. Tá? Quem tá perdido aí, para quem tá alcoolizado assistindo a aula, esse exercício tá na página 11. 11, página 11. Vamos ler. De um grupo constituído por 5 rapazes e 4 garotas, sublinhe isso, 5 rapazes e 4 garotas, uma equipe de 3 rapazes será escolhida para auxiliar no transporte de uma carga. E, passa o marca-texto rosa no e uma dupla de garotas para ajudar na análise de custos de uma empresa. Uma das garotas escolhidas ficará encarregada de verificar os estoques e a outra vai estudar um projeto de viabilidade econômica. O número total de formas de equipes de rapazes e de garotas que pode ser escolhido. Então, peraí. Quais são os totais? 5 rapazes, 4 garotas. Dos 5 rapazes, eu vou escolher 3 para carregarem a carga, para auxiliarem no transporte da carga. E das 4 garotas, eu vou escolher 2, vou montar uma dupla. Só que essa dupla, elas não vão fazer a mesma coisa que nem os rapazes. Os 3 rapazes vão fazer a mesma coisa, auxiliar transporte de carga. Agora, as 2 meninas, elas não vão fazer a mesma coisa. A primeira menina vai encarregada de verificar os estoques. E a outra menina vai cuidar de um projeto de viabilidade econômica. Total de formas. Primeira coisa, esqueleto. Está aqui o esqueleto. Coincidentemente, é um esqueleto idêntico ao esqueleto do exercício anterior. 3 homens, 2 meninas, 2 exercícios separados. Só que agora eu vou fazer a pergunta separada. Já que são 2 exercícios separados, eu vou fazer a pergunta separada para vocês. A parte dos homens é um arranjo ou é uma combinação? Escolher 3 rapazes para transportar a carga. Tá, escolhe 3 rapazes para transportar a carga. João, Thiago, Pedro. Pedro, Thiago, João. É os mesmos 3. Os 3 vão transportar a carga, é a mesma coisa. Então a parte dos rapazes é combinação. Não importa a ordem. E a parte das meninas? Ah, professor, mesma coisa, né? Paula e Joana. Joana e Paula é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque as meninas vão fazer coisas diferentes. A primeira escolhida vai cuidar do estoque. A segunda escolhida vai cuidar de um projeto de viabilidade econômica. Então, se for Joana e Paula, a Joana é do estoque e a Paula é do projeto. Se for Paula e Joana, a Paula é do estoque e a Joana é do projeto. No caso das meninas, faz diferença a ordem. Porque elas vão fazer coisas diferentes. Então, no caso das meninas, é arranjo. Então, veja que aqui ele está conseguindo misturar os 2 conhecimentos. O que você sabe de arranjo com o que você sabe de combinação. Beleza? Então, por que os meninos é combinação? Porque os 3 vão fazer a mesma coisa, não importa a ordem. Os 3 vão cuidar do auxílio de transporte da carga lá. Mesma coisa. Então, beleza. Quantos rapazes você tem? 5. Escolhe um rapaz para botar nessa casinha aqui. Quantas opções você tem? 5. Escolhe um rapaz aqui. Quantas opções sobraram? 4. Escolhe um outro rapaz aqui. Quantas opções sobraram? 3. Vamos escolher as meninas agora. Escolhe uma menina para colocar aqui. Quantas que tinham no total? 4 meninas. Então tenho 4 opções. Escolhe a próxima menina que vai fazer dupla com ela. Quantas opções eu tenho? 3. Ah, não tinha que dividir pelo fatorial? Calma. Se for arranjo, não precisa. Se for combinação, precisa. A parte dos homens é combinação. Então a parte dos homens tem que dividir por 3 fatorial, porque são 3 casas. A parte das mulheres é arranjo. E arranjo não precisa fazer nada. Já acabou.
Então, cuida da parte dos homens. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 3 fatorial é 6. 60 por 6 dá 10. Parte das mulheres, 4 vezes 3, 12. 10 vezes 12. Por que é vezes? Por que é vezes? Porque são grupo de rapazes e de garotas. 10 vezes 12, 120. 120, vocês marcam a letra B. Pro pessoalzinho da fórmula, o que a gente tem? Uma combinação de 5 rapazes em que eu escolho 3 e um arranjo de 4 meninas em que eu escolho 2. A combinação dos rapazes vai dar 10, o arranjo das meninas vai dar 12, 10 vezes 12, 120. Então quem fez pela fórmula está aqui em cima, não, está aqui embaixo, e quem fez sem a fórmula está aqui em cima. Então a ideia é basicamente essa daqui. Então, a ideia é que vocês consigam se localizar, né? Ver a confusão que vocês estão metidos, entender o que está acontecendo e por aí vai. Deixa eu colocar aqui 120. Até aqui, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer chorar as pitangas? Tá. Então agora eu vou um pouquinho mais longe. Vou fazer mais um. Não precisa ficar copiando, tá, pessoal? Esses slides eu mando pra vocês. Às vezes tá lá, podia ter falado isso no começo da aula, né? Mas já falei isso em todas as aulas. Não, a Heloísa, a pergunta da Heloísa é boa. Professor, eu não entendi a parte dos rapazes. Se são 5 eu vou escolher 3, tem diferença quem eu vou escolher. Claro que tem diferença. Só que a hora que você escolhe os 3, Heloísa, dentro do grupo deles, faz diferença trocar eles de ordem? Você já escolheu eles. Depois que eles estão escolhidos, você tem os 5. Então imagine lá, Heloísa, vamos lá, vamos falar desse papo com a Heloísa aí. Vou dar um zoomzão aqui. Tem os 5. Pedro, Thiago, Paulo, João e Lucas. Escolhi 3. Quem que você escolheu? Ah, eu escolhi o Pedro, o João e o Lucas. Agora, Heloísa, agora que você já escolheu os 3, eles já estão escolhidos, eles já são teu grupo. Faz diferença trocar eles de ordem, Heloísa? Os 3 vão carregar carga. Quem que são seus carregadores de carga, Heloísa? Ah, Pedro, João e Lucas. Ou Lucas, João e Pedro. É a mesma coisa. Não faz diferença você trocar eles de ordem. Então, depois de escolhido, trocar os caras de posição faz diferença? Não faz, então é combinação. Agora pense no caso das meninas. 4 garotas. Joana, Paula, Bruna, Márcia. Escolhe 2. Escolhe 2. Escolhe 2 garotas. Ah, vamos supor que eu escolhi 2 garotas. Joana e Bruna. Só que aqui ele diz que as garotas, ó, uma das garotas vai verificar os estoques. Então a Joana vai ser a minha menina do estoque. Ela é a rainha do estoque. E a outra vai cuidar do projeto de viabilidade. Projeto. Aí eu te pergunto o seguinte, Heloísa. Faz diferença eu trocar as 2 meninas de posição? Na hora que eu trocar as meninas de posição, a Joana vai passar a cuidar do projeto. E a Bruna vai poder passar a cuidar do estoque. Então no caso das meninas, trocar as 2 de posição faz diferença. Entendeu a ideia? A Heloísa tá aí ainda comigo? Entendeu? Não sei se eu expliquei direitinho. Espera a Heloísa se manifestar ali. Cadê a Heloísa? Fale comigo. Entendeu, Heloísa? Então, depois do teu grupo escolhido, aí você analisa se esse grupo faz diferença trocar eles de posição ou não. Beleza? Então agora, dada a dúvida da Heloísa, vamos fazer o último. E aí depois eu quero explicar um outro negócio para vocês, antes da gente encerrar. Esse aqui. Sem querer já está aparecendo a resposta, tá? Mas é um erro técnico aqui. Numa classe de 10 estudantes, um grupo de 4 será selecionado para uma excursão. De quantas maneiras o grupo pode ser formado se 2 dos 10 são marido e mulher? E eles só irão juntos. Então, peraí. Pensa que você tem. Deixa eu pegar meu bloco de notas do papo com a Heloísa aqui de novo. 10 pessoas. São elas. 8 pessoas. Mais o João e a Maria. E eles são um casal. Então, essas são as minhas 10 pessoas. 8 pessoas e o casal. Marido e mulher aqui. Eu tenho que olhar para essas 10 pessoas e o exercício pede para eu montar um grupo de 4. Então você olha para as 10 e escolhe 4 pessoas. Beleza. Só que tem um pequeno detalhe. O João e a Maria só vão se forem juntos. Então, como que eu posso montar o meu grupo? Existe um grupo que eu pego lá 3 pessoas e mais o João? Não, porque o João não pode ir sem a Maria. Existe um grupo que eu pego 3 pessoas e mais a Maria? Também não,
porque a Maria não pode ir sem o João. Então, se tiver o João, é obrigado a ter a Maria. Se tiver a Maria, é obrigado a ter o João. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês podem montar esse grupo? Bom, tem dois jeitos. Você pode montar esse grupo. É combinação, primeiramente, né? Porque grupo de 4 pessoas para fazer uma excursão, os 4 vão excursão para o mesmo lugar. Ah, fazer uma excursão Beto Carreiro. Você vai João, Paulo, Pedro, Thiago, Paulo, João, é a mesma coisa. É combinação. Agora, eu posso montar o grupo sem os dois, então sem o João e sem a Maria. Então eu olho para os estudantes e escolho 4, só que sem o João e sem a Maria, aí nenhum dos dois vão. Ou eu posso montar o grupo com os dois. Eu não posso montar um grupo com um e sem o outro, porque o casal só vai se for junto. Então eu vou tratar isso aqui como se fossem 2 exercícios. Quantos grupos eu consigo montar sem os dois? Sem o João e sem a Maria. Quantos grupos eu consigo montar com os dois? Com o João e com a Maria. Aí eu pergunto para vocês, vamos montar um grupo, tenho 10 estudantes, tenho que escolher 4. Vamos montar um grupo de 4 pessoas sem o João e a Maria. Bom, fiz o esqueletinho, né? 4 espacinhos aqui. E aí eu pergunto para vocês. Eu quero que vocês escolham uma pessoa para colocar aqui na primeira casinha. Respondam em voz alta aí na casa de vocês. Quantas opções vocês têm para escolher uma pessoa para colocar aqui nessa casinha? O que vocês responderam? Quantas opções vocês têm? Vocês têm 8 opções. Ué, professor, mas não são 10 pessoas, não? Porque aqui eu quero montar um grupo sem o João e a Maria. Então eles não existem mais. Eu tenho 8 opções para escolher, porque o João e a Maria não participam da opção sem os dois. Sem os dois, eles deixaram de existir no universo. Então o meu grupo total não tem mais 10 pessoas. O meu grupo total tem 8 pessoas. Todas as 8 sem o João e sem a Maria. Então aqui eu vou ter 8 opções para escolher o primeiro, 7 opções para escolher o segundo, 6 opções para escolher o terceiro, 5 opções para escolher o quarto. Então eu tenho 8 estudantes e eu escolho 4. O João e a Maria não existem mais. Por que eu estou montando um grupo sem os dois? Agora, divide por 4 fatorial, porque é combinação, são 4 casinhas, 4 fatorial. 8, 7, 6, 5. Embaixo, 4 fatorial, 4, 3, 2, 1. Olha o que eu vou fazer aqui, a simplificação. 2 vezes 4 dá 8. Então eu vou cortar o 8 de cima com 2 vezes 4 de baixo. Embaixo vai ficar só o 3, solitário. E o 7, 6, 5 em cima. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Sem os dois está feito. Quem montou isso aqui com combinação, com a fórmula, é uma combinação de 8 pessoas em que você escolhe 4. Beleza. Agora vem a parte difícil do exercício, que é a segunda parte. Monte um grupo sem os dois. Ou melhor, monte um grupo com os dois. E aí você vai falar, bom, com os dois. Essa primeira casa está reservada, é do João. Essa segunda casa está reservada, é da Maria. Ah, então agora, nessa segunda parte eu tenho que escolher 4 pessoas. Mentira. Você não tem que escolher 4 pessoas. Você tem que escolher só 2. Porque 2 já estão escolhidas. Você fixou um lugar para o marido, você fixou um lugar para a mulher. Você não escolhe 4 pessoas. Aqui você só escolhe 2. Porque você está montando um grupo que tem que ter obrigatoriamente o casal. Então você fixou o casal aqui, sobrou 2 vagas para serem escolhidas. Escolhe uma pessoa para a primeira vaga, 8 opções. E para a segunda, 7. Ah, professor, você vai passar o tracinho agora, você vai dividir por 4 fatorial. Não, vou dividir por 2 fatorial. Mas por quê? Ó, presta atenção. Aqui eu escolhi 4 pessoas. Aqui eu dividi por 4 fatorial. Aqui eu não escolhi 4 pessoas. Eu escolhi só 2. Essas 2 já estavam escolhidas. Eu não podia meter o dedo aqui. Se eu quero fixar um grupo com os 2, fixa o João, fixa a Maria, eu só escolho as 2 vagas que sobram. Então, como a minha escolha foi em cima de 2 pessoas, eu dividi por 2 fatorial. 8 vezes 7, 56, por 2, 28. Chegou o momento. Momento importante da aula. O que eu faço com 70 e com 28? Eu somo ou eu multiplico? Como eu dei spoiler, vocês já sabem, mas 70 com 28, 98, letra A. Mas por que soma? Soma porque é ou. Como que você pode montar um grupo sem os dois ou com os dois? Você conseguiria colocar um E aqui no meio? Vou montar um grupo, professor, sem os dois e com os dois. Vão achar que você é maluco. Como você consegue montar um grupo sem os dois e com os dois ao mesmo tempo? Não tem como. Então, ou vai ser um grupo sem os dois, que eles nem participam da conta, ou vai ser um grupo com os dois, que aí eu fixo os dois. Como é ou, 70 mais 28, soma. O ou soma está lá no slide 1 da aula de hoje. O ou soma está aqui. Aí você vai lá, soma 70 com 28, 98, letra.
Beleza? 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 Então eu quero que vocês pratiquem isso daqui. Para quem são os atletas do formulário, né? Quem são os atletas que fizeram pela fórmula? Eu vou ter um troço assim aqui, ó. Deixa eu colocar aqui e editar para vocês. Aparecendo aqui no chat. Vou colocar grande aqui e editar para vocês. Sem os dois, o que seria? Seria uma combinação de 8 elementos, em que eu escolho 4, né? E com os dois, seria uma combinação também de 8 elementos em que eu escolho 2, porque 2 vagas já estão reservadas. Então, quem fez pela fórmula, aqui no meio é o mais, né? Quem fez pela fórmula chegou num trequinho assim. Deixa eu deixar grande aqui para ficar bonito para vocês. Então, o pessoalzinho que fez pela fórmula, fez aqui, combinação de 8, 4 a 4, que vai dar 70, e combinação de 8, 2 a 2, que vai dar 28. 70 mais 28, fechou. Então, beleza. Lidiane, essa pergunta é boa. Porque, normalmente, Lidiane, quando eu vou explicar esse exercício aqui, as pessoas têm vontade, elas entenderam a parte do lado esquerdo, e aí na parte do lado direito elas também querem passar uma tração e dividir por 4 fatorial. Aí eu venho aqui dividir por 2. A parada é que o fatorial que você divide é da escolha que você fez. Aqui eu escolhi 4 pessoas. Então divide por 4 fatorial. Aqui eu não escolhi 4 pessoas, Lidiane. Essas 2 pessoas, elas tinham vaga garantida. Eu estou montando um grupo com os 2. Então bota o homem, bota a mulher e escolhe os outros 2. Você não escolheu o homem e a mulher aqui. Porque aqui eu estou fazendo uma categoria em que os 2 são obrigados a participar. Então coloca o homem, coloca a mulher, escolhe os 2, as 2 vagas que sobraram. Então, Lidiane, você só pode mexer, você só pode tomar a sua decisão, você só pode fazer a tua escolha nas 2 últimas vagas que sobraram. Você, Lidiane, não pode escolher quem vai aqui, você não pode escolher quem vai aqui. Tanto que eu não perguntei quantas opções eu tenho para essa casa. Não perguntei nada, porque aqui tem que ser a vaga do homem. Quantas opções eu tenho? Não perguntei nada. Tem que ser a vaga da mulher. Eu só perguntei quantas opções eu tenho quando eu estava aqui e quando eu estava aqui. Eu só pude participar da escolha de 2 dos lugares. Os outros 2 já estavam reservados. Então esse exercício eu tive que separar em 2 partes, né? Se o marido e a mulher só vão se estiverem juntos, então vai com os 2 ou vai ser os 2. Isso daqui é bem importante. Tem uma coisa, tem 2 últimas utilidades públicas. Tem alguns exercícios que vocês conseguem resolver com... Ixi, embaçou minha câmera. Com um teorema matemático que é importante. Imagine assim, Diane, Heloísa, João, todo mundo que está aí. Imagine que eu estou numa sala, tipo a sala do Solidário, quando vocês estavam assistindo a aula presencial, com 300 e poucas pessoas. Imagine que nessa sala, imagine que tem 400 pessoas, exatamente 400 pessoas. E a maioria é mulher. Maioria quanto? Não sei, mas dá pra ver que a maioria é mulher. E tem uns homens perdidos lá no meio. Aí alguém chega pra mim e fala assim, nessa sala de 400 pessoas aí, conta quantas mulheres tem. Aí eu falo, beleza, vou contar. Quanto tempo eu tenho? O cara fala, 10 segundos. Aí vai, 10 segundos não vai dar, porque tem muita mulher. O que eu poderia fazer para fazer a conta de um jeito mais fácil? Se tem muita mulher e pouco homem, tá muito difícil de contar as mulheres, porque são muitas. O que eu posso fazer se eu sei que são 400 pessoas? Conto os homens. Ah, tem 15 homens. Bom, sobrou são as mulheres. Então 400 menos 15. Parece um negócio ridículo de se falar. Mas esse é um teorema, esse é uma propriedade matemática que vai ajudar vocês demais dessa aula para frente. Você pegou um exercício, tá muito difícil de calcular o que ele quer, desiste. Calcula o contrário do que ele quer e subtrai do total. Pegou um exercício, calcula quantos homens. Putz, tá muito difícil calcular os homens. Calcula as mulheres e subtrai do total. Pegou um exercício, calcule quantos números ímpares. Putz, tá muito difícil calcular os ímpares. Calcula os pares e subtrai do total. Então, sempre que você esbarrar com um exercício que esteja muito difícil de calcular o que ele quer, calcula o contrário do que ele quer. Subtrai do total. Isso vai ser muito útil nos exercícios daqui para frente. E por último, eu quero mostrar um troço para vocês que vai ajudar vocês em todas as matérias. Abri aqui uma janela do meu navegador normal. Vou abrir o Google. Tá aqui o Googlezão. Imagine que eu estou estudando. Ah, eu estou estudando. Imagine que eu estou estudando e... Pegar lá. Estou estudando e estou tendo que resolver esse exercício aqui. Ou estou tentando resolver um outro exercício da aula de hoje. Deixa eu ver qual que era. Algum mais bonito. Tipo esse aqui.
Ah, eu tenho que resolver esse exercício aqui. Aí eu tô em casa tentando resolver, tá muito difícil, eu não consigo resolver. Qualquer exercício da apostila de vocês, não de matemática, de todas as matérias, qualquer exercício que já caiu em algum vestibular, algum desocupado no universo já resolveu em vídeo ou em texto e publicou na internet. Então, sempre que vocês enroscarem no exercício, mas não é para ficar usando isso aqui demais, porque vocês não vão fazer nenhum, vão ficar colando da internet. Mas você tentou, não saiu, coloque um pedacinho do enunciado no Google que você vai achar uma resolução. Esse aqui, vamos lá. No campeonato de xadrez deste ano, ó, ele já completou sozinho, ele já achou. Ele já achou. Quero explicação, ó, já achou. Não precisa nem sofrer muito. Alguém foi lá e já fez o trabalho sujo para vocês. Aqui, ó, já está explicado, está tudo feitinho aqui, Qualquer exercício. Da apostila de química, da apostila de física, da apostila de história, da apostila de ensino religioso, qualquer exercício. Então isso daqui é uma utilidade, cara, a coisa mais útil que tem para quem está estudando para o vestibular. Enroscou no exercício, abre aspas, pedacinho do enunciado, fecha aspas. Às vezes aparece em vídeo, vamos ver se tem vídeo desse daqui. Não, de vídeo não tem, mas quando é as universidades maiores, as federais e tal, vai sempre ter resolução em vídeo no YouTube. Então, isso daqui é uma utilidade muito grande para quem está estudando para o vestibular. Enroscou, pedacinho do enunciado entre aspas no Google, vai aparecer um link para o YouTube, vai aparecer um link para a resolução em texto. Foi o que aconteceu. Cara, nem sei onde diabos é o Nemate, mas o exercício dele está resolvido na internet, em vários lugares. Ah, não gostei dessa resolução desse cara aqui. Esse cara aqui eu não gostei dele, tá? Vê a resolução do outro cara. Então isso aqui é um negócio que vai ajudar vocês bastante nos estudos para o vestibular. Acho que a aula de hoje deu uma breve clareada. Talvez não tenha clareado tudo, porque eu tenho mais 2 aulas ainda para fazer exercício. Continue tentando os exercícios da aula 7 e da aula 8. Na semana que vem eu volto, faço mais exercícios. E na outra semana eu volto e faço mais ainda. Beleza? Boa semana então, pessoal, e até semana que vem. Tchau!